Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, quando estaremos examinando a partir de agora, nesse comentário, um texto da Parashá Vaishlechar, que quer dizer, e enviou. Nós vamos examinar ali no texto, no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 33, amém? Então nós vamos ver aqui o encontro, poucos versículos do encontro entre Esaú e Jacó. Diz assim, Gênesis 33, verso 3, e diz assim, e Jacó mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. Somente até aí, queridos. Nós vemos aqui, irmãos, o encontro de Esaú e Jacó. Jacó, meus irmãos, ele conseguiu, a primogenitura, depois que Esaú vendeu essa primogenitura para Jacó, por um prato de guisado de lentilhas. Amém? E ali, meus irmãos, Jacó também conseguiu a bênção de Isaac e fugiu de Esaú, porque Esaú queria matá-lo. Depois de 20 anos lá junto de Labão, ele se casou e está voltando agora, 20 anos depois, para Canaã. Só que nesse momento, ele vai encontrar com Esaú, e Esaú vem com 400 homens. E Jacó se humilha perante Esaú, e os dois se abraçam. Jacó dá muitos presentes para Esaú e fica em paz naquele momento. Queridos, mas é importante que eu queria trazer para os irmãos, é um conceito muito interessante que tem em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, tem um fundamento profético muito grande. São os chamados, o chamado messianismo do segundo filho. Amém? Isso é interessante, porque, veja bem, queridos, Isaac teve 2 filhos. O primeiro, Esaú. O segundo, Jacó. Mas quem foi abençoado pelo Eterno? Foi Jacó. A própria Bíblia diz que o Eterno escolheu Jacó e não escolheu Esaú, apesar de Esaú ter nascido primeiro. Amém? E a gente vai ver, irmãos, que esse messianismo do segundo filho, ele se encontra em outros textos da Escritura. Você vai ver, por exemplo, queridos, que Adão, ele gerou Caim, que foi o primeiro filho, depois gerou Abel. De quem que o Eterno recebeu e se agradou do sacrifício que lhe foi oferecido? De Abel. Amém? Que foi o segundo filho. Amém? Então aí a gente já vê que já em Adão, para os 2 filhos, o Eterno se agradou do segundo. Olha que coisa interessante. Mas isso tem um cunho profético. Amém? Não quer dizer que os primeiros, Deus abençoa todos, mas aí tem um aspecto profético nisso. Abraão teve também 2 filhos principais, Ele teve o primeiro filho, Ismael, mas o segundo filho, Isaac, que é o filho da promessa. Novamente, o messianismo do segundo filho. Amém? Nós vimos agora, acabamos de falar, de que Isaac, que foi o segundo de Abraão, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E o Eterno abençoou Jacó, o segundo filho. Amém? Nós vamos caminhar, irmãos, vamos ver que Jacó, ele adota os 2 filhos de José como seus. Amém? Ele adota Manassés, que é o primeiro filho, e Efraim, o segundo filho. Mas a bênção de Jacó foi para quem? Sobre o segundo filho, Efraim. Amém? E lembrando que nós somos a casa de Efraim, meus irmãos. Louvado seja Deus, que todo aquele que está aliançado na oliveira, amém? Ele é casa de Efraim, das tribos perdidas do Eterno, de Israel, e que estão retornando para o encontro com Yeshua em breve. Louvado seja Deus. Então, Efraim, o segundo filho, também foi escolhido, e Manassés, o primeiro filho, não foi o abençoado, principalmente, e prioritariamente por Jacó. Amém? Nós vemos também agora, meus irmãos, um conceito muito interessante. Amém? O Eterno de toda a humanidade, o Eterno mesmo, o Eterno,
ele gerou 2 filhos, meus irmãos. O próprio Eterno, ele gerou 2 filhos. Vamos assim entender. Filhos de Deus. Amém? O primeiro filho de Deus, meus irmãos, gerado diretamente por Deus, é Adão. E nós vamos ver isso, meus irmãos, aqui em Gênesis capítulo 2, verso 7, que diz assim: e formou o eterno Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Adão recebeu a vida, o sopro. O sopro, irmão, é chamado ruar, espírito. Amém? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, é o sopro de Deus, é o sopro santo. Amém? Então, o Espírito Santo entrou em Adão e ele se fez alma vivente. Amém? Adão não teve um pai terreno. Amém? E o outro Adão, meus irmãos, você vê aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala assim: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Ué, tem um último Adão? Tem 2. Amém? O primeiro Adão recebeu o espírito, o sopro de Deus, o Espírito Santo, e se tornou alma vivente. Foi gerado por Deus diretamente, não teve um pai terreno. E o segundo Adão que Paulo fala aqui é o Mashiach, Yeshua, amém? Louvado seja Deus, que também recebeu um sopro, o Espírito Santo, amém? Para viver, louvado seja Deus, no ventre de uma mãe terrena, mas ele não teve um pai terreno, teve o pai espiritual, o pai eterno, porque ele é o próprio eterno, amém? Mas ele tinha que vir na forma de segundo Adão, e era o último Adão. O apóstolo Paulo fala aqui, o último Adão, ó. Adão foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Isso não ia ter um terceiro Adão. E Yeshua, ele foi aqui em Lucas, capítulo 1, verso 35, olha o que diz. E respondendo o anjo Gabriel, disse-lhe para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Então, Yeshua foi o segundo Adão. O primeiro Adão não foi escolhido, porque inclusive caiu, pecou. Amém? Comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Pecou, mas o segundo Adão e o último Adão, Paulo fala, não ia ter um terceiro Adão, Yeshua HaMashiach. Por que Adão? Porque ele nasceu do sopro de Deus, não teve um pai terreno. Amém? Adão não teve um pai terreno e Yeshua não teve um pai terreno. Isso faz Adão ser o primeiro Adão e Yeshua ser o segundo Adão. O segundo e último, aleluia. Mas o segundo e último é o escolhido, é o Mashiach. É o eterno próprio feito homem, mas ele veio na forma humana como segundo e último Adão. Aleluia, porque não teve um pai terreno. Louvado seja Deus. E ali ele fez a nossa redenção. É como que diz, irmãos, aqui o apóstolo Paulo em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 45, que ele diz assim: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. No verso 46, ele está aqui, ele está falando de Adão e de Yeshua, porque são os dois que são Adão, o primeiro e o último Adão. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, mas o segundo é o espiritual. Aleluia. Aí você vê, irmãos, que isso do messianismo do segundo filho é uma revelação do que o segundo Adão é que é o escolhido. Olha lá, irmãos. Por isso, irmãos, que Abel, o segundo, foi escolhido. Por isso que Isaac, o segundo, foi escolhido. Por isso que Jacó, o segundo, foi escolhido. Por isso que Efraim, o segundo, que foi escolhido. E podemos citar até em termos dos reis. O primeiro rei Saul foi rejeitado, o segundo rei Davi foi escolhido, o segundo rei, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o primeiro Adão foi rejeitado, mas o segundo Adão foi escolhido, e ele é o segundo e último, Yeshua HaMashiach. Porque aqui o apóstolo Paulo fala ainda, mas não é o primeiro espiritual, senão natural, mas depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o eterno,
é do céu. O segundo homem, o eterno Yeshua, é do céu. Aleluia. Coisa tremenda, meus irmãos. Então você vê, louvado seja Deus, uma revelação profunda que Yeshua HaMashiach, meus irmãos, ele veio sem pecado. Aleluia. Destruir as obras de Satanás, como está ali no 1 João capítulo 5. Amém. Ele derrotou o adversário. E Adão, o primeiro Adão, foi derrotado pelo adversário, mas Yeshua, o segundo e último Adão, ele não podia falhar. Era o último, não ia ter um terceiro Adão, mas ele era o próprio eterno feito homem. Louvado seja Deus. Por quê, irmãos? Porque ele veio, aleluia, e destruiu as fortalezas das trevas. Por isso hoje temos o caminho, aleluia, para a vida eterna, trilhado, aberto, construído por Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. O segundo e último Adão, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 47, o primeiro da terra, terreno, o segundo é o Senhor que é do céu. 1 Coríntios 15, 47. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, meu irmão, minha irmã. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.